Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando essa sessão de qualificação da nossa mestranda Silvestre Pimentel Campos. Então, nós vamos dar início, né, à sessão de qualificação com a banca formada pela professora doutora Sinara Franco do Chico Bandeirena, que é membro interno do PROFEI, Roraima, e o professor doutor Jamil Viana dos Santos, membro externo, que é vinculado ao mestrado em Educação da UFRR. Quero agradecer aos dois colegas pela presença, né, por aceitar participar da banca. E então, né, contribuir nesse processo coletivo, né, de pesquisa. É sempre importante a banca de qualificação, porque ela nos ajuda a dar, né, um rumo ao trabalho, ajuda a verificar coisas que às vezes a gente ainda não conseguiu sanar durante o primeiro período de orientação, e a banca ela tem essa tarefa de nos ajudar. Então, o trabalho da Silvete, aspectos inclusive do uso da PEDIC no ensino fundamental, de uma escola de Vila Velha. Nós vamos, então, ouvir a Silvete, né, de 15 a 20 minutos, para ela apresentar, né, o trabalho, um resumo, né, daquilo que ela vem fazendo, e em seguida nós vamos, né, ouvir a banca com as suas considerações. Então, no mais, quero agradecer, e eu passo a palavra então para a Silvete fazer a sua exposição. Estarei aqui controlando o tempo, mas eu vou dando aqui as dicas, com certeza vai ficar dentro do tempo. Obrigado. Mais uma vez, Silvete, você está com a palavra. Ok. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor. Eu acho que está dando eco. Desliga o microfone. Professor, eu acho que eu sei e o meu trabalho, né, são os aspectos invisíveis, os usos das PEDICs no ensino fundamental 2 da escola de Vila Velha, Espírito Santo, escola na qual eu trabalho, né, há mais de 20 anos. Eu vou começar a falar sobre a minha trajetória acadêmica. Eu estudei sempre em escola pública e o meu ensino superior também foi na UFES, de letras, português, na Universidade Federal do Espírito Santo. E a minha experiência lecionando também foi para ensino fundamental 2 há mais de 20 anos. Eu passei nos concursos de Vila Velha, que é a minha cita, mas se tornou um ano durante esse período. Se percebido que a gente tem recebido nas escolas com muita frequência estudantes que chegam aos 5 anos sem habilidade de leitura. Dificulta muito não só o trabalho do nosso professor de língua portuguesa, como também o trabalho dos professores em outras áreas do conhecimento. Porque a leitura ela é fundamental para a gente continuar, né, os nossos estudos. Sem a leitura, por exemplo, o aluno ele não tem como estudar sozinho. A questão de estudar de forma estudar sozinho mesmo.
que não são atendidos em situação de vulnerabilidade, que não são atendidos pela educação especial, que chegam sem essa habilidade da leitura, eles ficam sem o atendimento. É muito difícil para nós, professores, trabalharmos com esses alunos. A cada turma, a gente tem muito aluno de educação especial e que às vezes não tem ninguém para acompanhar. A gente não tem, muitas vezes, um professor colaborativo para aquela turma. Olha, esse dado aqui, ó, da leitura de Vila Velha, a gente pegou agora no final de julho, tinha 1.700 alunos de educação especial para 346 profissionais. Agora, para o ano de 2016, passou para 5.117 para 1.067 profissionais. Só que esses profissionais, eles não são aqueles profissionais de apoio que não têm a formação para trabalhar com esses alunos. Precisa isso, a gente tem essas duas aulas em que vocês tomaram com 4 alunos de educação especial, a gente tem uma turma lá, vocês tiveram 4 alunos de educação especial, alunos que muito qualificados essa questão da disciplina, os alunos que a gente não consegue aprender esses 4, mas 2 alunos não sabem ler, não conhecem nem as sílabas ainda. Então fica muito difícil. As tecnologias digitais de informação e comunicação, elas são cada vez mais presentes na sala de aula, nas escolas. Não necessariamente, a nossa dúvida é que essas tecnologias, geral, não só na aula de português, mas também todas as áreas de conhecimento. O nosso poder de pesquisa é de que modo as tecnologias digitais de comunicação e informação voltadas à leitura e produção digital, de inclusão em escola de ensino fundamental, de 2022 a 2026. Mas o fato de ter tecnologia já contribuiu para a inclusão, a leitura e produção a partir da metodologia de pesquisa, né? É analisar a contribuição do uso dessas tecnologias voltadas para a leitura e produção para o processo de inclusão em escola, no ensino fundamental, no período de 2 a 26. Os objetivos específicos da pesquisa são identificar os tipos de TD utilizados no processo de ensino de leitura e informação nas disciplinas ministradas para o sexto ano do ensino fundamental 2, nesse período de 2022 a 2026. Analisar as TDs utilizadas no processo de ensino de leitura e informação nas disciplinas ministradas nas turmas do sexto ano do ensino fundamental 2, nesse período voltadas para a inclusão de alunos com situação. Esse referencial teórico, aqui eu dividi em 3 eixos. Primeiro, a educação dos livros, mas não. Esses autores, eles trazem a educação inclusiva como um paradigma que passa o acesso à escola, que passa a questão da matrícula. É a busca da participação da aprendizagem, e o reconhecimento das diferenças. Eles defendem que a inclusão ela precisa de mudanças nas práticas pedagógicas, na organização escolar e também nas políticas públicas. As políticas públicas, ele fala sobre a questão
social é um fenômeno multinacional. E vai além da questão da insuficiência da renda, mas envolve também desigualdades de acesso a direitos, serviços públicos, as oportunidades educacionais. Então, a questão da primeira infância. Está aqui, desigualdades, Plano Nacional de Ajuda Social de Primeira Infância, e essas avaliações externas que valorizam, né, a escola, valorizam de discutir a oportunidade para o trabalho do professor, mas isso traz uma significado, né, que traz a questão da evasão, que é um outro muita gente também que sai da escola porque tem que ajudar na renda da casa, para trabalhar muito cedo. Essa perspectiva, a compreensão sobre a realidade social é fundamental para passar as práticas. Você reduzir essas barreiras de aprendizagem e fazer a participação desses estudantes. E o último eixo aí, que é o eixo das TD, são as tecnologias digitais, formação e comunicação, os autores, essas tecnologias, se elas vierem integradas ao planejamento pedagógico, elas podem ampliar as possibilidades de participação e engajamento e a colaboração. Facilitar também a personalização do ensino. O uso da tecnologia, de acordo com o ânimo dos autores, eles não garantem, só a tecnologia não garante o conhecimento. É importante, no nosso planejamento, que haja intencionalidade. Não pare de trabalhar a tecnologia. Eu quero chegar, o que eu quero ensinar, eu quero ensinar, o que eu quero ensinar, o que eu quero que o aluno aprenda a partir da tecnologia. A metodologia da pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Os colaboradores são os professores que são colaboradores, que mencionam, né, os seus anos e atuam na escola nesse período de 22 a 2026. O instrumento de coleta é introduzido sem dificuldade, nossa pesquisa é a escola municipal de Vila Velha, o instrumento de coleta e análise de dados é a análise de conteúdo. De acordo com o segmento, ela escreve, analisa, interpreta as enunciados de todas as formas de estudo. Vamos ver o que está por trás das palavras. É um diálogo. Vai ter uma interpretação, né? vai ter um aprofundamento das nossas questões. De acordo com o Lacan, essa análise é dividida em 3 fases. Que é a leitura prognóstica, colocada. Depois vem as definições das categorias de análise, a partir da organização desses dados. A gente faz as inferências e as interpretações dos dados com a organização. O curso educacional, o curso, é a realidade, o proposto é um caderno digital, né? Esse caderno, a elaboração dele é a partir dos elementos dele, a partir dos dados da pesquisa. Então, os colaboradores, assim como as leituras,
orientar aí a composição, né, e a organização desse caderno. A princípio, e as estratégias pedagógicas aliadas no pedir para uma aula uma aula inclusiva, das medidas das pedir, estratégias de leitura, produção textual, movimentos digitais, sugestões de atividades, recursos acessíveis. Isso aí, né, só uma proposta, pode montar, né, vai mudar no decorrer da pesquisa, dados, e exatamente para não ter, não se limitar, né, professor, e vai de acordo com o interesse dele, uma formação mais, por exemplo, você lembra, ele vai trabalhar hoje produção textual, livro textual, e vai lá, produção textual, vai ter iluminação, né? Digital, fotográfico, digital, vídeo. E aqui ele tem essas sugestões. Estratégias de leitura, né? Digital, digitais. Responde, a gente vai vendo, né, da pesquisa, das análises, dos dados, a gente pode melhorar, conferir, na verdade, notar, né? Esse é um exemplo. E as ferramentas digitais, que a gente não tem, a gente hoje essa pesquisa, muita ferramenta digital para na verdade, é porque é importante a ferramenta em si, pelas leituras. Usar essa ferramenta. A ideia seria esse caderno, vai ter que ter, por exemplo, vai ter que ter texto falando sobre usar as ferramentas digitais, expedir responsabilidade e com intencionalidade. O caderno seria orientativo nesse sentido. Né? Inclusive, sugestões de atividades. Se você vai fazer essa mesma para ter uma realização, mas sugestões de atividades, porque com certeza, né, nesse processo, a gente vai pegar muito retorno, dito. Formar, de repente, sugestões para seguir essa nossa vida em relação ao trabalho da leitura e da opção atual, a inclusão dos alunos, que a gente consiga trabalhar de forma equitativa, né? Para que todos participem e tenham as mesmas possibilidades de participação. Eu vejo quando eu trabalho, por exemplo, essas atividades aqui a participação dos alunos, e eles têm uma autonomia. Essa colaboração que eles têm em si é muito boa. Eles ajudam, mas não é fácil, né? Tem atividades que a gente faz que realmente descobre que não é aquilo. Eu acho que a minha emoção não foi legal na proposta. A ideia seria realmente trabalhar isso, procurar com autores e leituras, além dos análises de dados, para que isso consiga realmente contribuir para a inclusão. Muito obrigada. Ótimo. Cumpriu o tempo, tá bom? Já é um bom sinal. Né? Foi ótimo, muito obrigada, Silvete. Então agora nós vamos passar para a segunda fase, né, do
que é ouvirmos os nossos colegas, né? Então nós vamos passar a palavra para o professor Zanildo, que é o nosso membro externo, professor, né, do mestrado em educação da nossa universidade. Está com a palavra, Zanildo. Muito obrigado mais uma vez pelo aceite, pela sua atenção aí na leitura e nas considerações. Obrigado, querido. Bom, primeiramente, dando o microfone aqui, primeiramente agradeço o convite feito pelo professor Flávio, colega da PPGE, e a nossa colega também, nossa coordenadora, a funcionária, e também, sobretudo, a Sildete, que é a nossa candidata hoje a passar dessa fase, que é uma fase bem interessante, desse semestre que dura o mestrado. Então, o trabalho do Sildete, primeiramente, parabenizo também essa relação entre orientador e orientando. Acho que isso é super importante para a coisa andar, os dois dialogarem e aprenderem juntos. Tanto que eu falo com meus orientandos e os alunos em geral, que a gente faz 50% de vocês, enquanto estudantes de mestrado, de graduação, de doutorado, faz os outros 50%. É a questão da dialogia acadêmica. Isso é muito importante. Pois bem, Sildete, o teu trabalho, eu vejo um trabalho assim, super contemporâneo. Porque até então a gente discutia o TIC, da tecnologia da informação e comunicação. E entra agora a questão do digital, que é o debate do momento. A questão do. Você traz muito bem na tua proposta que você tem essa preocupação com a alfabetização digital, que aí a gente precisa avançar muito aqui no Brasil, sobretudo agora nesse momento do auge da inteligência artificial. Eu acho interessante, mas também tem minhas críticas, mas isso é uma outra história. E você traz no seu trabalho a questão desse recorte, 2022 a 2023. E você justifica isso na questão quando você mostra os dados oficiais. Cresceu a demanda e faltam profissionais. Então isso requer o quê? Que o Estado forme mais profissionais nessa perspectiva. E quem é que vai formar? Quem são as instituições que vão formar esses profissionais para dar conta dessa demanda contemporânea? E a tua problemática é muito interessante também, desse aspecto do acompanhamento. Você vai pegar o 6º ano, e é uma meninada que está com 12 anos, por aí, né? 12 anos de idade, que é aquele momento de descoberta, enfim, da pré-adolescência. E a problemática é que você traz justamente essa, da exclusão, que é a exclusão contemporânea. E tem uma série de fatores, mas sobretudo o fator, que eu sou das ciências sociais, é um fator social. Estava analisando o professor Siddhartha, analisando uma fala dele, ele fala que a exclusão é produto social. E de fato é um produto social. O professor Siddhartha da UFRN, ele criou o estudo do cérebro. É um estudo muito interessante, até proponho que vocês procurem também para dar uma lida. E aí então você coloca isso muito claro, você deixa o teu objeto bem delimitado no tempo e no espaço, que é a questão da escola, da Vila Velha, a pensada aqui do 6º ano, de 22 a 26, um recorte de 4 anos. Beleza, problemática. E a questão da exclusão e da necessidade de inclusão. E a inclusão, ela só vai se dar a partir do momento que se tem política pública. Aí eu entro numa questão que eu sempre falo, sobre a questão das importâncias dos trabalhos acadêmicos, seja de mestrado acadêmico, seja de mestrado profissional ou seja de doutorado. Que são 3 importâncias que eu acho super interessantes, todos os trabalhos, que é a importância social, que é a academia propor ao Estado, depois do produto final, depois de toda a discussão feita, a questão de analisar cientificamente e socialmente e dar uma proposta para que essa
questão da retribuição social. Outro aspecto também que eu vejo, eu gosto de analisar também dos trabalhos, é a importância acadêmica. O trabalho é um trabalho, como falei, novo, inédito, contemporâneo, muito do momento mesmo, e para contribuir justamente para quem vai fazer trabalhos semelhantes, outras regiões do Brasil, com outros recortes, que é a questão da contribuição acadêmica. Até mesmo para nós formarmos o estado da arte. Então, no futuro, alguém que fazer um trabalho semelhante, tem que se ter produzido. E, obviamente, o trabalho. E a outra importância que eu acho fundamental, que eu vejo tanto na escrita quanto na sua fala, que é essa preocupação política. Ou seja, suscitar a construção de política pública que leve em conta o seguinte, é a nossa perspectiva de compreender os fenômenos. A gente está no ano eleitoral, no período eleitoral, e a gente vê boa parte dos candidatos sempre com a mesma ladainha, né? Educação, educação, educação e não sei o quê. Só que eles não conseguem compreender a educação numa perspectiva mais profunda. Então, por isso que essas três importâncias, e também sobretudo a importância política, que todo trabalho, seja um mestrado acadêmico ou profissional, como é o seu caso, ele lança uma proposta. E você propõe lá a proposta da criação do caderno. Isso é muito interessante, que pode ser socializado, né? Pode ser socializado, já que temos aí a questão da tecnologia. Isso é muito interessante. E aí sobre os teus objetivos também, eu acho que são objetivos alcançáveis. E aí, geralmente, na banca, a defesa da dissertação te pergunta, mas também se passa a mesma pergunta. Você alcançou seus objetivos? Sim ou não? Se sim, qual foi o ferramental? E esse ferramental é o quê? A metodologia. E eu vejo que sua metodologia também é bem interessante nesse sentido de fazer vários recortes teóricos, certo? Discutindo inclusão, política, tecnologia e, obviamente, é a questão de uma epistemologia digital, digamos assim, epistemologia nessa perspectiva digital. Eu coloquei mais coisas aqui. E a tua preocupação com a leitura e produção do texto. Como a tecnologia pode ajudar a tirar essa criançada, e aí, no caso da criançada textual, mas também pode ser criado outras perspectivas da educação, que é a questão da vulnerabilidade. Como eu falei, a vulnerabilidade social não é socialmente construída, politicamente construída, historicamente construída, e tem todo um aspecto. Ela tem corpo, ela tem classe social, ela tem sexo. E aí, então, uma coisa que eu achei também muito interessante, que você observa no seu trabalho, aumentou a demanda, mas tem a necessidade de mais profissionais que trabalhem a questão de inclusão. E aí vem, inclusive, o papel da universidade, e o papel da Secretaria Municipal de Educação, e o papel da Secretaria Estadual de Educação, por essa preocupação da formação desse capital intelectual, que também para os formadores existe a alfabetização digital também, isso certo? Já foi percebido. E aí, então, suscitar essa política de formação. Sobre o desafio, que é um trabalho muito desafiador, que vai requerer que você faça esses recortes, por isso que eu acho interessantíssimo esse diálogo interdisciplinar entre as áreas de conhecimento, como eu falei, a política, da tecnologia, das questões sociais, das questões políticas e epistemológicas, com desembocar no teu produto. E aí você também fala sobre inteligência artificial, que aí eu vou falar algumas críticas em relação a isso, para o debate do momento, até que ponto ela pode ser útil ou não, ou não digo já. E nada mais é do que
inteligência artificial faz parte da tecnologia contemporânea moderna também. Sobre a questão da abordagem da falei, eu achei muito interessante quando você fala de Barnum, que é essa análise conteudística e essa leitura concorrente para a gente compreender como o trabalho ele vai ter essa flutuação entre o clássico, e eu sempre gosto muito de falar sobre isso, a perspectiva clássica, versão de uma perspectiva contemporânea e percebendo a problemática, fazendo o papel da academia, que é propor soluções, e obviamente a repercussão social. O teu referencial está muito bem construído, você conseguiu fazer o que a gente sempre orienta, que é fazer o estado da arte, e eu percebo que o trabalho é um trabalho executível. E no decorrer, agora, nesses próximos 2 semestres, que é a constituição do trabalho, obviamente você e o seu orientador vão fazer as devidas costuras necessárias, e aí vocês vão dialogar. Como eu falei, esse diálogo é super importante para ter um produto final. Mas, de antemão, eu vejo que o trabalho é execuído pelo caráter da identidade, um trabalho médico, autoral e muito pertinente à contemporaneidade da sociedade da informação, da sociedade digital e da sociedade do conhecimento, articulando essas perspectivas, uma perspectiva de inclusão que versa com o discurso antigo, o discurso agora passado, sobre inclusão, para um novo momento de inclusão, quando se usa as tecnologias. Então, eu vejo que o trabalho execuível e, mais uma vez, parabenizo você e seu orientador. E estamos aqui para contribuir de alguma maneira, tá bom? É isso, Flavinho, é isso, Silvestre. Obrigado, Joanildo, pelas contribuições. Depois se tiver anotações, aí tu me manda o texto, passar para vocês. Agradeço. Então agora nós vamos passar a palavra, né, para a nossa chefe, coordenadora, a nossa coordenadora no outro mestrado que a gente tem pouco trabalho e a gente fica em 2, né? Porque pouco trabalho. Então, mestrado em educação, mas aqui ela é do Prof, tá? Lá que ela é a chefe, professora Sinara. Aqui nós somos professores do mestrado em educação inclusiva. Então, passar para a Sinara, né, para as suas contribuições. Muito grato pelo seu aceite e está com a palavra, minha amiga. Boa noite, então. Boa noite, Flavinho. E professor Joanildo, né? Agradeço imensamente o convite, agradeço pela oportunidade de estar junto aos colegas, né? Sempre foi bom participar da nossa com o Joanildo também, e gosto muito da forma como ele enxerga e explana o trabalho, né? E, então, assim, eu inicio assim, se quiser para dizer que é sempre um momento de aprendizado, que a gente aprende muito quando participa das bancas de qualificação, né? E queria parabenizar você e o Flavinho pelo... Olha a intimidade, né, Flavinho? Não tem problema. Estamos... estamos em casa. Pelo tema, né? Pelo trabalho muito bem escrito, né? Pela tua apresentação, Silvestre. E eu te digo que a tua apresentação superou até a parte escrita, viu? Porque muitas coisas que eu fiquei em dúvida pensando no teu trabalho, que eu fui colocando nos comentários, na tua apresentação ficaram mais claras. Porque o teu trabalho é teu, né? E
também a relevância da temática, e a gente precisa saber como apresentar esse uso para que ele venha somar na área da educação e não levar ele para outro lado desvirtuar da atenção e da concentração na sala de aula. Então, o que eu trago, Silvete, são algumas questões, alguns comentários para te depois ver como o teu orientador, como o professor Flávio, em que sentido isso faz sentido para você, tá? Então, por exemplo, olhando pelo próprio título, né? Quando eu li aspectos incluídos no uso, né, das tecnologias do ensino fundamental 2 de uma escola de Vila Velha e Espírito Santo, aí fiquei pensando, aspectos em que sentido? Entende? Por quê? Depois dos seus objetivos, eles ficam mais claros, porque tu vai olhar para a questão da leitura e da produção textual. Mas, por exemplo, se a gente olhar para a introdução, ela está muito coesa e ligada com a formação de professores. Como é que esses professores vão trabalhar? Eu entendi dessa forma, né? Vão trabalhar com esse uso. Então, eu acho que poderiam, ao invés de aspectos, eu acho que poderiam ser contribuições, mas eu coloquei nos comentários, tá? Contribuições das práticas inclusivas, né? Ou no uso das tecnologias do ensino fundamental no contexto da educação. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui mais ou menos. Aspectos em que sentido? Contribuições educacionais. Só trocar por contribuições educacionais no uso. Não sei se precisaria aqui já colocar um inclusivo. Por quê? Porque o inclusivo depende do que tu está olhando para dizer se está sendo inclusivo ou não. Né? Se tu vai estar olhando para a participação, como tu traz ali na introdução, aí eu acho que no título não sei se precisaria ter essa palavra, tá? Ou ficaria contribuições educativas ou contribuições educativas no contexto inclusivo, né, com o uso, e aí continuar. Mas são sugestões, tá? Porque eu fiquei pensando até a partir do teu trabalho. E assim, ó, o que eu pontuei muito também, se der, eu fui só marcando, depois da nossa que eu já faço com os professores claros para eles examinar. Por exemplo, o objetivo, como a professora Lúcia falou muito, na questão do objetivo, de conseguir realizar o objetivo. Então, o objetivo ele precisa ser bem definido, tá? O que eu quero dizer com isso? Em mais de um momento do texto, até mesmo no resumo, aparece a palavra objetivo, por exemplo, traz um resumo. O projeto trata de uma pesquisa que objetiva o estudo da temática, e aí eu acho que tu traz muito mais a temática do que, se tu considerar a palavra objetiva, já vai dar a ideia de que é um objetivo, entende? Por quê? Porque a gente precisa compreender que o trabalho de dissertação, depois que ele é aprovado e publicado nas redes, como tu fez pesquisa, né, na casa, no CNPq, tudo, os dados dos bancos da justiça, da Banco, eles tomam o mundo, né, invadem as telas de todos os computadores, de pessoas que estão na área e de pessoas que não estão na área, e que procuram muitas vezes nas pesquisas que não tem, justamente por ser um mercado profissional na área da educação inclusiva, pesquisas com informações para ir conhecendo e automaticamente se apropriando, tá? Então, a clareza da escrita, ela é fundamental. Então, a minha sugestão é tirar, como você fala, o projeto trata de uma pesquisa cuja temática centra-se nas contribuições e tira a palavra objetivo. E o objetivo que está no teu resumo, ele não é o mesmo que está no teu texto.
este psicólogo que está lá no texto traz para cá, tá? Assim como as palavras-chave, eu sugeri que tu acrescentasse também tecnologia, educação inclusiva e aprendizagem. E eu sugeri que tu acrescentasse leitura e produção textual, tá? Que são também alguns conceitos, algumas ênfases que tu vai trabalhando no teu texto. Aí vem a tua introdução. Eu achei que ela foi muito bem escrita, né? Tem facilidade para escrever e deixar o texto assim. A gente vai lendo e vai entendendo, né? Eu senti muita conexão de tudo das tecnologias com a formação dos professores, com a questão da leitura e da produção visual. Mas aí eu te trago uma sugestão. Primeiro, tu já começa falando aqui, ó, que a presente pesquisa aborda o tema inclusão escolar com base na investigação tal. Mas como surgiu esse teu tema? Quase lá no final da tua introdução, tu diz que isso foi a partir da tua experiência profissional. Deve ter sido, porque na tua apresentação tu também trouxe isso, né? Que foi a partir da tua experiência profissional. Então, depois que você observou, que suscitou olhar para isso aí, né? Não parece que já trouxe e permeei, mas como ele surgiu? Porque são muitas coisas. Você dentro do mercado mesmo, o mais difícil é delimitar o tema de vocês, né? Porque vocês querem dar conta de tudo e às vezes tem essa indefinição também pela falta de delimitação. Não é o teu caso. Então, como que surgiu pela tua experiência profissional, né? Aí tem um momento lá, a seguir, na página 9, atuando há mais de 20 anos na educação, percebendo os limites da formação e os desafios que a realidade impõe ao chão da escola, que necessita se reinventar cotidianamente, fica evidente que carece de apoio institucional. Então, tu faz esse parágrafo com 4 linhas só, entende? E é importante que tu desdobre para dizer o que nesses 20 anos, o que fez a cidade pensar, o que experiência foi mais forte, que foi em relação a essa temática e que te trouxe, né, te motivou a investigar essa temática, tá? Na tua apresentação, tu trouxe isso, né? Tu trouxe o texto, uma coisa de uma apresentação. Eu que mais que eu fui pontuando. E ó, quando tu traz no final da página 8, educação especial, uma perspectiva de uma educação inclusiva, tem relação com a formação continuada dos professores, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que agora que todo o teu livro da educação está associado à questão da formação. E se a gente for pensar na tua metodologia, tu pensa, né, o teu planejamento também é educar outras pessoas. Ou seja, é a partir da ideia da formação. Tu vai ver como esse uso das pesquisas, né, no ensino fundamental, eles contribuem na educação e de que forma eles contribuem. Entende? Porque como tu não vai fazer um estudo de caso, tu não vai fazer uma observação participante para estar lá olhando para esse contexto, como é que tu vai olhar o que emerge desse uso? É a partir da fala do professor. E vem mesmo da questão eu e vem o planejamento de como que ele realiza o ensino a partir de uso das tecnologias, tá? Então, só para se pensar que é por aqui. E aí, para deixar só um pouco mais definido, e ver isso daí também lá positivo.
mesmo o que é a inclusão para ti, como é que ela se institui, né, ou se articula como uma perspectiva de educação na área da educação. Tá? E aí fica mais claro. E aí, como isso, tu só muda esse texto, que em alguns momentos eu fui marcando. Tem o termo, a nomenclatura das necessidades educacionais especiais. Que não é mais a nomenclatura utilizada atualmente, né? Com a nova portaria normal de 2016, é público da educação especial. Né? E aí depois, quando tu vai trazer, se tu fez uma pesquisa bibliográfica no banco de teses, de sustentações da DAP, tu colocas assim, na busca, o principal descritor foi o TVD, né, educação como quadro a seguir. Aí como tu colocou o principal e depois já veio para o quadro, eu pergunto se tu utilizou de outros descritores, se tu usou na marcação temporal, a marcação foi olhar para esse levantamento, tá? Eu achei bem legal, interessante, e esse trabalho, ó, é um movimento importante que tem que ser feito. Eu vi que são trabalhos mais atuais, né? É um movimento importante que todo pesquisador tem que fazer justamente para comprovar o caráter inédito da sua pesquisa. Sua pesquisa ninguém pesquisou. As pesquisas se centraram no quê? Né? Que é o que você está apresentando. Mas eu sugiro que para a versão final você se detenha um pouco mais para fazer a análise desse quadro. Tá? Eu acho que tem coisas bem interessantes de que tu trouxe num único parágrafo e dá vontade de estar animar. Até para trazer, ó, na sua apresentação que trouxe, até aquela estatística do número de alunos, são todas informações que vão complementar isso que tem que ser. E que na tua apresentação, por isso eu digo que ela correspondeu mais, elucidou mais a minha curiosidade em relação ao trabalho, que na tua escrita parece que em algum momento foi mais sucinta, tá? Assim como, ó, no teu objetivo tu estava analisar a contribuição do uso, por isso que a minha sugestão também era lá no início, em vez de aspectos, é isso aqui, contribuições do uso. Eu acho que é tu resumir essa parte do teu título até o processo de inclusão, né, na escola, uma escola da rede pública do município de Vila Velha. Né? Eu acho que fica mais interessante, tá? E aí tu traz o teu primeiro objetivo específico, tu fala que é identificar quais são essas tecnologias utilizadas no processo de ensino e leitura, né? Ensino de leitura e interpretação, nas disciplinas ministradas, a turma do sexto ano. E o segundo, analisar, então, como essas tecnologias são utilizadas no processo, né? No período tal, voltados à inclusão de alunos em situação de vulnerabilidade. Essa é uma outra questão. Eu achei muito interessante que você conseguiu fazer a associação com esse aspecto importante que é a questão da vulnerabilidade, né? E tu traz isso também no teu objetivo. Então, quando tu traz voltados à inclusão, o teu objetivo é em que sentido? Voltados à aprendizagem, voltados à formação de professores, entende? Voltado ao planejamento, realizando ou focado, atento ao uso, né, das novas tecnologias, da aprendizagem e considerando a situação de vulnerabilidade. Então, só para dar uma especificada, que seria desdobrar um pouquinho em que sentido seria essa inclusão, tá? Para ficar mais claro, porque senão eu sempre também
ficar só voltado à inclusão fica muito amplo. E falar de inclusão é muita coisa, né? E como que eu trabalho, faz esse recorte, que é olhando para os alunos que frequentam a sala, questões de vulnerabilidade, eu preciso deixar isso mais claro. Tá? A minha visão de literatura, eu gostei muito da sua escrita. Essa parte da educação especial ficou muito boa. Só a minha sugestão é trazer, tá, essa política atual, porque tu traz toda uma contextualização das políticas, tu traz até mesmo a BNCC, o texto ficou muito bom mesmo, tá? A minha sugestão é tu trazer aqui essa política atual da educação especial. Depois tu faz um outro subitem, ó, da educação e vulnerabilidade social. Por isso que eu acho que tu precisa trazer isso lá para o objetivo, né? Porque tu mesmo traz, ó, essa subseção tem como objetivo discutir a problemática da vulnerabilidade, né? E aí vai falando dessas questões, bem escrito, está claro, mas eu achei que precisa só ficar mais articulado como é que tu vai ver isso, pensando no processo ou em práticas de inclusão, tá? Assim como tu traz as tecnologias digitais da informação, da comunicação, na educação, ficou muito bom, e aí tu faz já, junto com ela, né, no item a seguir, a relevância da leitura e escrita. Aí eu só acho que a formação de professores, ela ficou muito... muito superficial pelo espaço que tu trouxe lá na introdução, falando da formação. Porque tu traz uma questão importante, que a formação, ela não é só a formação inicial, mas é a formação continuada. E uma outra questão muito importante que tu traz na formação, que essa formação não é porque o professor não está preparado, porque essa preparação, né, como é que nós estamos preparados para alguma coisa, e sim como é que a gente lida com essa realidade a partir da construção de conhecimentos. Tá? E daí, já indo para a metodologia, eu acho que tu tem já um esboço da tua metodologia, tá? Só deixar mais claro que tu fala que vai fazer uma pesquisa qualitativa, mas que ela é de abordagem qualitativa, mas não ficou claro que tipo de pesquisa é, se ela é exploratória, tá? Que tipo de pesquisa é. E aí, já indo para o teu produto educacional, eu acho assim, o produto está ótimo, tá? A ideia, o esboço dele está ótimo, mas é sempre importante pensar que o produto educacional, ele é formado a partir do quê? A partir dos resultados da pesquisa. Então, o que tu encontrar, tu não vai trazer receitas de práticas de como trabalhar, né? Mas sim a partir dos resultados da pesquisa, os elementos que foram considerados como plausíveis, como potentes, como fatores que contribuem e que tu comprova na tua dissertação como é que ele pode ser pensado no contexto educacional. Porque senão vem muitas vezes aquela discussão. Eu realizei, mas não deu certo. Por que não deu certo? Não é que não deu certo. O contexto é diferente, as pessoas são diferentes, né? A forma como tu aplica é diferente. Então, assim, eu posso usar a mesma prática do professor, claro que o resultado vai ser diferente, né? Até mesmo de uma discussão de texto no mestrado, digamos assim, porque cada um vai elucidar e vai fazer uma contextualização também a partir do seu olhar. E isso vai incitar em cada um de vocês, uma forma de enxergar, entende? Então não é uma receita pronta, mas sim caminhos para
E aí eu entendo que eles partem justamente dos resultados que a pesquisa vai trazer, tá? É a partir dos resultados que você vai conseguir fechar bem essa definição. Mas no esboço da ideia do teu produto educacional está ótimo, né? Então, tentei ser sucinta, até por causa do horário e tudo, e que o teu trabalho está ótimo, tá? O que eu trouxe aqui são só comentários e observações que eu já vou passar para o Flavinho para depois ele te encaminhar. E parabenizar pela caminhada até aqui e continue. Continue firme e forte, viu que não precisa ficar nervosa, tá bom? Que o trabalho já está muito bem encaminhado. Parabéns para ti e ao teu orientador. Muito obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Silvete, para ela poder. Não tem grandes questões para esclarecer, mas tem uma ou outra aí, né, para ela poder fazer uma interlocução com vocês dois aí. Palavra, Silvete. Então, quero agradecer sua contribuição. E, assim, tem as outras, assim, eu assisti as outras qualificações do álbum inteiro, mas às vezes eu pedia para o meu gravar na qualificação, porque eu gosto muito de ser sempre, né? Assim, eu agradeço muito a sua contribuição, e assim, espero, né, que eu consiga fazer com que o meu trabalho fique enriquecer mais com essas contribuições. Muito bom. Então agora nós vamos para outra salinha secreta para definir aí se você continua ou não. É brincadeira. Nós nem falamos nada, eu e o amigo da Eu estou preocupada. Vou lá para outra sala porque não é minha cabeça. Eu já não tenho nem cabelo mais, eu perdi tudo. Peraí, então. Eu vou sair para poder ligar, tá? Depois eu volto. Eu vou ligar para você e para a Sinara, Jane. Vou convidar vocês lá no WhatsApp. É rapidinho, tá?
né? Quanto tempo eu demorei na apresentação? Uns 20 minutos. Porque travou ali o negócio sem querer outra vez. Eu demorei muito tempo. Travei ali, né? Mas agora eu entendi o que você está falando aí. Você... Espera finalizar para a gente ver. Você agradeceu agora, Sudete? Ele me avisou que meu microfone está ligado.
só sei que não tá todo mundo falando aí da gente. Ninguém, silêncio, milagre. Vamos lá. Como é online, não vou levantar, gente. Porque não posso. Tô brincando, porque tô cansado mesmo. Bom, vamos lá. Eu não vou ler aquela coisa completa da ata com todos os pormenores não, tá? Então, ata de defesa pública de qualificação, 30 de julho de 2026, mestrando a Silvete Pimentel Campos, defendeu o trabalho intitulado Aspectos Inclusivos no uso das PEDIC no Ensino Fundamental 2 de uma escola de Vila Velha, Espírito Santo, e nós vamos alterar com as sugestões da Sinara, aí a gente vai ver o que se adequa melhor depois. E a banca formada por mim, orientador, professor Flávio Porcini Livre, professora Sinara Franco Mesquita Barberena, membro interno Profeu UFRR, e o professor Jonildo Viana dos Santos, membro externo PPGE UFRR. Após cumprir da formalidade de apresentação e arguição da banca, a banca se reuniu em sessão secreta e concedeu a missão de aprovada. Então, você é uma mestranda qualificada e agora não tem como fugir, vai ter que colocar o filho para fora. Entendeu? Vai ter que finalizar. Então, muito obrigado a todos e todas presentes. Escrevam o nome de vocês ali no chat. Eu vou dar uns minutinhos para quem esteve na sala escrever ali para a gente poder copiar e mandar para a secretaria para a certificação para quem participou, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite a todos. Nosso abraço, gente. Valeu. Ok. Pronto, já colocaram aqui no chat? Deixa eu ver. Salvou? Parabéns, Silvete. Obrigada. Olha aí, pronto. Aqui. Colocar o nome completo, né? Colocaram o nome completo? Então, eu acho que aqui, Ana Lúcia colocou agora, CPF. Ótimo. Conta que colocou. Esqueci de colocar o nome completo. Antônio, tu colocou teu nome aí para dar certificado? Tá. Ele deu a dica que eu estava falando com ele. Tá ok? Eu estava aqui falando lá, Aí ele falou? Ele te alertou? Colocar ele para poder fiscalizar as bancas. Meu Deus, que horas foi que terminou? 19h50. 19h48, né? Mais ou menos, que acabou? É. 19h50. 19h50. Ai, meu Deus. 17, não fiz nada. Tá, eu vou desligar aqui e vou te ligar, tá? Tá ok. Tchau.
Deixa eu ver aqui. Bom, hein? Ó. Tive um problema com o áudio.